Boa noite, querida família, graça e paz, graças a Deus, em tempo aqui da gente compartilhar nosso encontro sobre princípios nesse domingo, primeiro dia da semana, uma semana de primeira, não começa na segunda, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, para começar bem a nossa semana, a gente se encontra aqui para compartilhar sempre sobre um princípio, uma coluna, uma estaca que nós devemos fincar, colocar na nossa vida para ir balizando, orientando, dirigindo os nossos caminhos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A palavra de Deus diz: coloca estaca no teu caminho, para que você saiba bem por onde andar, por onde trafegar. Éber, recebi sua mensagem e vamos fazer de tudo para a gente se encontrar nessa sua estada aqui, tá bom, amada? No Brasil, tá ok? Estamos empenhados aí nesse encontro, em nome de Jesus. Graça e paz aí sobre todos, um forte abraço, muita gratidão da gente poder estar junto, o empenho dos irmãos, a gente está nesse encontro aqui de princípios. E depois, para quem está chegando aí agora, né? Ô Anderson, forte abraço, querido, nem fala de saudade, viu? A gente vai se encontrar aí esse ano aí, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus. Então, e a gente quer compartilhar sobre um princípio aqui hoje desafiador, né? Sempre um desafio assim na transformação, na confrontação do nosso pensamento. E a palavra de Deus diz isso mesmo, que a palavra é para lavar, para limpar nossa mente, nosso coração, iluminar os nossos olhos, para que a gente possa, tomado de todo espírito de sabedoria e revelação, andar, viver, caminhar de acordo com aquilo que são as riquezas da nossa vocação em Cristo Jesus. Pela palavra de Deus, essas fortalezas são destruídas, são desfeitas, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ronaldo, quando vai acontecer da gente estar no Rio? Eu estou no Rio, estou aqui nesse momento agora, eu estou em Nova Iguaçu, daqui a pouquinho a gente vai estar lá em Ninópolis, com os irmãos ali na igreja. Eu até coloquei um convite aí no nosso story, e daqui a pouquinho, às 18 horas, nós temos um encontro aqui em Nilópolis, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Ainda dá tempo aí de você correr e a gente, quem sabe, se encontrar hoje. Se não der tempo hoje, amanhã a gente também vai estar lá. Eu vou repostar esse convite aí lá no nosso story. Quem aqui da região puder participar, esteja conosco, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, entrar com ousadia mesmo, com o coração assim totalmente limpo de qualquer resistência, na presença do Senhor, né? Que a gente possa estar entrando com toda ousadia, inteireza de fé, para sermos transformados na renovação do nosso entendimento, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, tua misericórdia, tua fidelidade renovadas, ó Deus, sobre a nossa vida. Nós queremos com inteira certeza de fé, Pai bendito, entrar na tua presença como família, sentados ao redor do Senhor, colocar os nossos corações em diligência, em total atenção àquilo que o teu Espírito quer ministrar a nós através da tua palavra. Ó Deus, nós clamamos por sensibilidade à tua voz, por transformação do entendimento, por ousadia, Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nós sejamos mesmo lavados, os nossos olhos sejam iluminados pela palavra do entendimento, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje, maravilha, Zilda. Então, um forte abraço aí para sua casa, para sua família, e que o Senhor derrame mesmo sobre a Maria Júlia unção, virtude, conhecimento, revelação, e que ela seja verdadeiramente filha do Senhor, para estar aí na sua casa, revelando e materializando virtude da parte do nosso Pai. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.
Eu quero ler com vocês aqui no livro de Juízes, uma parte aqui introdutória da história de Sansão. E esse é um texto que sempre me chama atenção, porque o Sansão, quando chegou na fase adulta, né, nas suas andanças, ele desceu até a região de Tima, e lá em Tima ele viu uma mulher do povo filisteu. Então ele foi lá e se enamorou, ele se encantou com uma filha dos filisteus. Juízes, capítulo 14, a partir do verso 1. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tima, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta mulher, porque ela agrada aos meus olhos. Mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então o povo de Deus estava sob julgo dos filisteus. Os filisteus estavam oprimindo o povo e Deus levanta Sansão. A história de Sansão é bastante conhecida, então nós não queremos aqui atentar para a história dele, que já é bastante conhecida de todos nós, mas eu quero chamar a atenção para esse detalhe na vida de Sansão. Amados, o que eu quero compartilhar com vocês aqui tem que ser recebido assim com muita seriedade, com muito cuidado, com muita diligência e com profundo respeito e submissão à palavra de Deus. Amém? Eu até falo assim entre os mais íntimos que todo bom ensino da palavra de Deus, um ensino para ser bom, ele tem que ter potencial para ser uma péssima heresia. Então muitas vezes a gente compartilha, né, virtudes da parte de Deus no limite do razoável, e se a pessoa tomar isso com outro espírito, se ela tomar isso com outro propósito, se ela tomar isso na sua carne, ela vai fazer um estrago. Então vamos lembrar sempre que todo engano da parte de Satanás vem de algo que Deus ensinou e que ele falou. Então ele vai corromper, ele vai dar apenas um outro sentido. Então eu vou compartilhar algo aqui que, aplicado nesse sentido, pode ser redentor. É um princípio da palavra de Deus, é um princípio da soberania de Deus na nossa vida e na vida da nossa família e dos nossos filhos. Mas, se eu quiser usar isso, né, como diz Paulo, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Bom, também não vou insistir aqui nas advertências, porque senão isso pode, inclusive, comprometer a legitimidade e a sinceridade e a sensibilidade que a gente quer repartir nesse momento, algo que pode ser efetivamente transformador na nossa vida. E aqui está em Juízes que o Sansão se enamorou de uma mulher lá, filha dos filisteus. É curioso que na vida de Sansão só uma mulher tem nome, né? Ele se envolveu com essa mulher, chegou a se casar com ela, foi um casamento assim dos mais conturbados, e depois ele se envolve lá com a prostituta e se envolve com Dalila. A única mulher que tem nome na vida de Sansão, nesse sentido das relações dele, é Dalila. Então, até estão fazendo uma série aí, né, sobre os heróis bíblicos e tal, e deram um nome para essa esposa filisteia
de Sansão, mas os registros bíblicos não indicam o nome dela. Então ela é totalmente anônima, porque não é o caso, né? Então nós vamos ver que é uma situação em que Deus quer transformar o nosso entendimento a respeito de como Ele opera na nossa vida. E o que eu quero ler com vocês é que, numa linguagem bem caipira mesmo assim, né? Bem, nossa, o Sansão invocou com essa mulher. E ele foi lá, compartilhou com o pai, a mãe dele, e aquilo não testificava no coração do pai e da mãe. O pai e a mãe tiveram profunda resistência, tentaram dissuadi-lo, tentaram convencer Sansão do contrário, mas ele estava firmado naquele propósito de casar com aquela mulher filisteia que ele encontrou lá na região de Tima. E aí o texto diz claramente o seguinte: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Eu acredito que até o próprio Sansão, ele não dimensionava as implicações daquilo que ele, de forma tão veemente, tão decidida, tão empenhada, chamou para a sua própria vida. E ele diz assim: mas Deus buscava ocasião contra os filisteus. Então, eu quero compartilhar com você hoje sobre o princípio do buscar ocasião. É muito essencial a gente entender isso, que Deus, sendo todo poderoso, Deus sendo todo onisciente, Deus sendo todo presente, então Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Em síntese, Deus pode fazer o que Ele quiser sem ter que pedir satisfação para ninguém. Mas Deus, ele opera de maneira sobrenatural, muitas vezes opera de maneira extraordinária, mas sempre respeitando o processo. Então Deus sempre quer trabalhar os processos, e deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, que Deus não trabalha numa escala de poder, mas Deus trabalha num princípio de autoridade. Então o Sansão tinha todo o poder para partir para cima, para ir lá e aniquilar o poder dos filisteus, como ele fez, como ele acabou fazendo. Mas a própria história de Sansão deixa claro para nós que não é suficiente o poder quando a autoridade está comprometida. Então, muitas vezes, nós não estamos sendo efetivos, nós não estamos sendo eficazes em algo que a gente, às vezes, é até extremamente eficiente. Então, o Sansão era eficiente no seu poder, mas Deus queria ensinar através de Sansão que poder não é suficiente, a não ser que isso esteja associado à autoridade. O poder fora da autoridade, ele alucina, ele perturba, ele confunde, ele enlouquece, ele alucina. Então, muita gente está sofrendo uma alucinação, uma degeneração, uma crise de poder. Lembre-se que quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, quando o diabo vem tentar Jesus no deserto, a primeira tentação do diabo a Jesus no deserto é uma dessignificação do poder. Ele diz: se você é realmente o filho, por que você não usa o poder que você tem para resolver o seu problema com poder? Elias enfrentou essa mesma crise. Elias entendeu, por conta dele, que uma manifestação incontestável de poder seria suficiente para mudar uma realidade. E, no entanto, até que Deus trabalhou a questão da autoridade
na vida de Elias. Então você vai ver que quem invade, quem entra no palácio, né, de Jezabel para finalmente destroná-la, é um rei que agora está significado na sua autoridade. Então o Eliseu vai ungir Jeú, e Jeú como um rei ungido, não apenas como rei ele tinha poder, mas ele precisava dessa autoridade profética, ele precisava de significado profético para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então Deus está movendo os sentimentos de Sansão, contrariando os sentimentos de todo mundo, inclusive os sentimentos dos seus pais, porque Deus procurava ocasião contra os filisteus. Então Deus queria usar a vida de Sansão com o poder que ele já concedera a Sansão, mas na autoridade do propósito de Deus na vida de Sansão e dos filisteus. E para que Sansão, usando do seu poder, mas na autoridade que Deus lhe concedeu, Deus queria colocar Sansão entre os filisteus, com autoridade própria, para operar de dentro para fora. Às vezes nós estamos querendo operar na vida de fora para dentro. Então, uma esquisitice, uma esquizofrenia de poder opera de fora para dentro. E Deus quer operar de dentro para fora. Por isso a palavra de Deus é uma semente plantada no coração do homem. Nós somos enraizados, por isso nós somos fortalecidos no nosso homem interior pelo testemunho do Espírito. Esse texto, esse princípio do procurar ocasião contra, reforça o nosso ensino aqui de que não é suficiente a nossa sinceridade. Então os pais de Sansão estavam sendo sinceros em recusar essa ideia de ver o filho deles casado com uma estrangeira, ainda mais uma estrangeira que representava tudo aquilo que os pais de Sansão condenavam. O próprio Sansão, na sua sinceridade, na sua passionalidade emotiva, ele ficou profundamente apaixonado por essa mulher de Timna, e ele está sinceramente decidido em casar com essa mulher. Ele sinceramente convoca os seus pais para ajudá-lo a resolver essa questão. Os seus pais sinceramente resolvem, mas acaba que Deus conduz o processo para que finalmente o Sansão se case com uma mulher filisteia, para que essa relação, por mais difícil que fosse, Sansão é traído pelo sogro, é traído pelos filisteus, é traído pela mulher, enfim. Há toda uma história que ninguém escolheria para o seu filho, ninguém escolheria para sua filha. São coisas que muitas vezes a gente fica se perguntando: como é que Deus, vendo tudo isso, me permitiu entrar numa situação como essa, sendo que muitas vezes isso poderia ser evitado? E muitas vezes, na vida daqueles que verdadeiramente estão colocando sua vida, seu coração no propósito do Senhor, às vezes Deus está nos conduzindo para coisas que naturalmente a gente não iria, está nos conduzindo para ambientes e para relações que naturalmente a gente não escolheria. Às vezes Deus está nos colocando dentro de situações, de relacionamentos que não fazem o menor sentido dentro daquilo que são as premissas da nossa crença, da nossa cultura, ou as premissas, ou as implicações da nossa maneira de viver. E se diz: mas parece que isso contraria, parece que isso não vai funcionar. Como aparentemente e realmente não funcionou. Foi transtorno, foi dificuldade, foi agravo, e, no entanto, era Deus conduzindo tudo aquilo, era Deus conduzindo o Sansão para um contexto que naturalmente
Sejam, um forte abraço. Daniel, que alegria, meu irmão, saber que você está aí, né, em terras britânicas. Forte abraço aí para todos. Então, isso para muitos irmãos aí com quem a gente tem compartilhado, para muitos irmãos que às vezes repartem comigo certos desafios, a gente pensa, será que não era mais fácil eu sair dessa? Será que não era mais fácil eu evitar certas situações ou certas relações da nossa vida? E Deus é que está nos conduzindo a certas realidades, muitas vezes realidades constrangedoras, realidades que naturalmente a gente não faria opção por elas, porque Deus quer tratar aquilo de dentro e não de fora. Às vezes você vai tentar resolver certas coisas, você vai usar o poder que você tem, você vai usar a competência que você tem, você vai usar a sinceridade que você tem, você vai usar todas as habilidades e experiências que você adquiriu, e isso não será suficiente. Há certas coisas que é suficiente o poder que você tem. Há certas coisas que é suficiente a experiência que você tem para tratar de certas questões. Você lembra que toda a trajetória de Sansão, que parece uma trajetória desafortunada, uma trajetória infeliz, no fim, vai colocar Sansão no centro da adoração e da devoção dos filisteus. Não fosse essa trajetória percorrida de maneira sofrida, de maneira muitas vezes até contraditória, de maneira muitas vezes não compreendida, e Sansão não teria chegado aonde ele chegou, para ter toda a nação filisteia reunida. E o fim da história de Sansão é que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que durante toda a sua vida. Então, há coisas na nossa vida, e eu diria que seguramente, talvez a grande maioria delas, que nós só vamos compreender totalmente no final do processo. Não tente ter o controle, não tente entender tudo, não tente se proteger de tudo, não tente garantir um ambiente totalmente favorável de acordo com aquilo que você julga razoável. Deus vai nos empurrar para relações que naturalmente a gente evitaria ou naturalmente a gente se pouparia delas. A gente mesmo não sabe explicar o sentimento que nos move a querer se envolver numa coisa que nós não estamos realmente totalmente esclarecidos a respeito delas, mas é a soberania de Deus procurando encontrar razão contra os filisteus. Então eu queria compartilhar hoje com você sobre o princípio que Deus procura uma razão. Deus vai nos sustentar, Deus vai cuidar de nós, Deus vai te dar forças para enfrentar situações que você vai fazer muitas perguntas e você vai sair na tentação. Eu fico pensando quando Sansão voltou para casa lá, sofrendo com um casamento infeliz e traído, quem sabe desapontado, e a tentação de seus pais era simplesmente dizer: te falei, te avisei, você não quis me ouvir. E sabe, não caia nessa tentação da obviedade. Não seja óbvio, não seja conclusivo no seu raciocínio, mas procura sempre
está firmado na fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus com a nossa casa, a fidelidade de Deus com a nossa família, a fidelidade de Deus com os nossos filhos. Coisas que às vezes você não consegue explicar. Eu vivi situações desafiadoras na nossa casa, na nossa vida, na nossa trajetória. Muitas pessoas vieram me perguntar, mas por que você não evita, por que você não trata isso desse ou daquele jeito? Por que você simplesmente às vezes não poupa ou evita um mal maior? E é Deus nos arrastando para um lugar onde a gente naturalmente não iria, nos arrastando para um lugar onde as pessoas não nos estimulariam a ir, mas é só o nosso Deus e Pai procurando, através de nós, encontrar razão contra os nossos adversários. Amém? E muitas vezes Deus vai ter que nos colocar no ambiente deles para derrotá-los de dentro para fora. E não para tentar simplesmente superá-los de fora para dentro. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então, ele fez isso com praticamente todos os homens que ele quis usar no processo de transformação e de libertação. Ele colocou Moisés na casa dos seus inimigos. Ele colocou José na casa dos seus inimigos. Ele colocou José para servir a Potifar, que depois foi quem meteu ele na cadeia. Então ele fez isso com Daniel e seus amigos. Ele fez isso com Cristo Jesus, o seu Filho. Se Deus pensasse como a gente pensa, e se Deus sentisse como a gente sente, Ele não teria deixado seu Filho se envolver conosco, a ponto de vencer nossos inimigos de dentro para fora. Deus colocou seu Filho num ambiente totalmente hostil à sua presença, porque ele estava buscando razão contra, para finalmente trabalhar a favor. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, com toda a ousadia, com toda a intrepidez, não use isso para dar razão à sua carne. Não use isso para falsificar a sua libertinagem, mas viva em liberdade. Não piore e não coloque ainda mais peso sobre a vida das pessoas, dizendo para elas: eu avisei você está passando por isso é porque não me ouviu. Onde você estava com a cabeça? Vem que eu tentei te ajudar. Não. Esteja com as pessoas e procure, juntamente com elas, a sensibilidade necessária, onde seguramente a sinceridade não é suficiente. Amém? Um forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso encontro, mesa preparada na viração do dia. Amém? Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.